Você já teve a sensação de que em alguns momentos da vida, absolutamente tudo começa a dar errado? Tudo parece pesado? Problemas surgem de todos os lados, relações se rompem, a saúde enfraquece, planos não se concretizam, a mente fica cheia de dúvidas e parece que existe uma força invisível bloqueando os seus caminhos. Muitas pessoas, quando passam por fases assim, começam a acreditar que estão sendo punidas pela vida ou que simplesmente não nasceram para ser felizes. Mas existe uma outra possibilidade. E se esses momentos não forem um castigo, e sim um chamado para despertar? Despertar para o seu próprio poder. Hoje nós vamos falar sobre isso e, mais importante, como sair dessa fase. Todos nós, em algum momento da vida, atravessamos períodos de crise profunda. São fases em que nada parece funcionar. O trabalho não flui, os relacionamentos entram em conflito, a saúde emocional fica fragilizada e a mente começa a se encher de dúvidas. Nessas horas, é comum perguntar: por que isso está acontecendo comigo? A mente humana procura respostas o tempo todo, procura culpados, o destino, as pessoas, as circunstâncias, o governo, aquele colega mal intencionado, ou até Deus pode entrar nessa história como o vilão e punitivo. Mas muitas vezes a crise vem para nos ensinar importantes lições. Não é um erro da vida, nem uma punição. Ela é um momento de transição da consciência. A psicologia já nos mostrou algo muito importante. Segundo Freud, um dos grandes estudiosos da mente humana, grande parte das nossas decisões e comportamentos nasce no inconsciente, ou seja, repetimos padrões sem perceber. Relações que machucam, escolhas que nos afastam do que realmente queremos, pensamentos que alimentam medo, culpa, insegurança. Quando esses padrões se acumulam ao longo do tempo, a vida começa a refletir esse conflito interno. Dentro do inconsciente ficam medos antigos, traumas, crenças limitantes, experiências da infância, memórias emocionais. Quando esses conteúdos não são percebidos, não tornam-se conscientes, não são processados e ressignificados, eles continuam atuando silenciosamente, são acionados diante das nossas experiências repetidas. Na espiritualidade, muitas tradições dizem que o universo funciona como um grande espelho refletindo o que temos por dentro, aquilo que carregamos dentro de nós, no inconsciente, de alguma forma se manifesta fora. Por isso, às vezes a crise não vem para destruir, ela vem para revelar, para mostrar que estamos repetindo padrões, repetindo relacionamentos, repetindo dores de traumas não curados,
repetindo dificuldades até mesmo ancestrais. Não porque queremos, mas porque ainda não temos consciência do que vivemos por dentro. E se em vez de enxergar esses momentos de repetição e dinâmicas desafiadoras como fracasso, você começasse a vê-los como um convite da vida, um convite para olhar para dentro, para questionar padrões antigos, para perceber que talvez você esteja vivendo de acordo com expectativas externas e não com a verdade do seu próprio coração. Muitas pessoas que passaram por grandes crises depois dizem algo surpreendente. Foi naquele momento difícil que começaram a despertar para si mesmas. Às vezes, a vida desmonta o que construímos, porque algo mais verdadeiro precisa nascer. Agora reserve alguns minutos de silêncio e pergunte a si mesma: o que a vida está tentando me mostrar? Que padrão da minha vida precisa ser transformado? Anote tudo que surgir, porque são partes do quebra-cabeça da sua vida. Você vai encaixando as peças para se recompor e fazer valer suas escolhas mais conscientes. A física moderna trouxe uma compreensão surpreendente. No nível mais profundo da realidade, tudo é formado por campos de energia e vibração. Isso significa que pensamentos são energia, emoções são energia, consciência é energia. E aquilo que você mantém constantemente na sua mente cria uma frequência. Essa frequência influencia a forma como você percebe o mundo e também as experiências que você atrai. Os resultados são um conjunto de energias que vieram dos pensamentos, palavras, emoções e ações. Quando alguém vive dominado por medo, culpa ou tristeza, sentimentos sombrios, preocupações com o dia a dia, sua energia fica mais densa. É como se a pessoa permanecesse nas sombras. Mas quando a consciência muda, a frequência muda. E quando a frequência muda, a vida começa a se reorganizar. Os resultados mudam. As respostas vêm, a vida começa a fluir mais positivamente. Muitas pessoas passam anos procurando soluções externas, mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamento, mudam de ambiente, mas continuam levando consigo os mesmos padrões internos, não mudam a frequência. E por isso os problemas voltam. A verdadeira transformação começa quando a pessoa decide olhar para dentro. Quando ela começa a refletir sobre suas questões internas e se perguntar: o que dentro de mim ainda precisa ser curado? O que meus pensamentos, sentimentos estão repetindo? Que história eu continuo contando para mim mesmo? Quando essa consciência desperta,
algo começa a mudar. A luz não vem de fora, ela nasce dentro da consciência. Vamos acompanhar uma prática terapêutica para identificar padrões de uma pessoa que está em busca de um novo emprego e propor a reprogramação da mente. Amanda é uma profissional de 45 anos e deseja se recolocar no mercado. Ela envia currículos, participa de entrevistas, mas não recebe retorno imediato. Depois de algumas tentativas, começam a surgir pensamentos como: já estou velha demais. Nada dá certo para mim. Eu nunca sou escolhida. Talvez eu não seja boa o suficiente. Sempre acontece a mesma coisa comigo. Esses pensamentos começam a gerar emoções de desânimo, insegurança, sensação de fracasso. E essas emoções acabam influenciando a forma como Amanda se apresenta nas próximas entrevistas. Quando avaliamos e observamos esses pensamentos de Amanda com atenção, percebemos que existe uma crença mais profunda por trás deles. Por exemplo, de não ser capaz, ou as oportunidades não aparecem para mim. Esse tipo de pensamento que vem à mente são crenças enraizadas que podem ter vindo da infância de Amanda, sem que ela percebesse, e Amanda acabou fazendo delas a sua realidade. Uma reprogramação começa quando a pessoa toma consciência do pensamento automático. Em vez de aceitar aquele pensamento como uma verdade absoluta, ela começa a questioná-lo. Por exemplo, o pensamento automático vem: não dá certo para mim, eu não sou capaz. E uma nova forma de pensar é: eu ainda não encontrei a oportunidade certa, mas continuo aprendendo e evoluindo. Outro exemplo, o pensamento antigo vem: eu sempre fracasso. E um novo pensamento consciente: cada experiência está me preparando melhor para a oportunidade certa. Nesse exercício que fizemos aqui com o exemplo da Amanda, aprendemos uma prática terapêutica simples, mas que ajuda muito a obter uma nova visão dos fatos, a identificar os padrões que construímos ao longo da nossa vida, a reprogramar crenças enraizadas, que é a seguinte prática. Sempre que você perceber um pensamento negativo, faça 3 passos. Primeiro, perceba o pensamento. Por exemplo, nesse caso da Amanda, estou pensando que não sou capaz. Segundo, questione o pensamento. Isso é realmente uma verdade absoluta ou apenas um medo? Terceiro, crie um novo pensamento consciente. Estou aprendendo e desenvolvendo minhas capacidades a cada experiência. E o resultado da mudança é que, com o tempo, essa prática muda a forma como você pensa, a forma como você se sente diante das suas dinâmicas desafiadoras e a forma como você age. E quando mudamos nossa atitude interna no pensar, sentir e agir, muitas vezes nossas experiências externas também começam a se transformar.
E uma reflexão terapêutica poderosa é você se perguntar sempre que um pensamento vier: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Se te enfraquece, ele pode ser transformado. A vida é consciência, ela é energia, é frequência. Quando você transforma a sua mente, transforma a sua vibração. E quando a vibração muda, a realidade começa a responder de uma forma diferente. Talvez você nunca tenha estado realmente nas sombras. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, mas lembre-se de algo importante: nenhuma noite é eterna. Jamais se esqueça que dentro de você existe uma luz. Muitas vezes é justamente no momento em que tudo parece desmoronar que a consciência começa a despertar. Se você sente que precisa reorganizar sua mente, suas emoções e sua forma de enxergar a vida, eu deixei na descrição um material que pode te ajudar muito nesse processo. É o e-book Poderosa e com Gratidão, onde compartilho práticas simples e profundas que transformaram a minha vida, a minha forma de pensar e, principalmente, de encontrar motivos para agradecer até em momentos desafiadores. Tenho certeza que vai te ajudar muito nessa nova fase de despertar consciente que sua vida está passando. Comece a construir uma história mais equilibrada, gratificante e feliz. Se essa mensagem tocou o seu coração e já trouxe insights sobre a sua jornada, curta, compartilhe e leve esse conhecimento adiante, escrevendo nos comentários: eu escolho evoluir. Gratidão por estar aqui e até o próximo vídeo.